A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Tudo pronto? Podemos? Começamos. Nome: Caio Caiazzo. Não. Nome do programa. Cinema Nosso. Falou o nome, pensei que era o meu. Cinema Nosso. Nome do filme do programa de hoje. Lilian M. Relatório Confidencial de Carlos Rauschenbach. Ok? Tá, pode ir embora. Comecemos. Seu nome, por favor. Célia Olga. Seu nome no filme. Lilian. Seu nome verdadeiro no filme. Maria. Ok, Maria. Por onde que a gente começa, hein? Pode começar por onde você quiser. Ou então pelo início mesmo. Fala sério. O filme começa assim. Não tem nem crédito inicial. Começa já desse jeito. Fica difícil, né? Carlos Oscar Rauschenbach Filho foi um dos grandes nomes, mais respeitados e resistentes nomes do cinema marginal paulista, aquele cinema de baixo orçamento, de condições precárias, mas que se tornava viável e que tinha uma verve muito ácida, muito crítica. O Carlos Rauschenbach, ele começou a fazer cinema por influência direta de outro grande ícone do cinema paulista, que era o Luiz Sérgio Persson. E o Persson foi professor do Carlos Rauschenbach na faculdade de cinema. Inclusive, influenciou ele diretamente a assumir uma câmera, a se tornar diretor e realizador de cinema na prática, a fazer diversos curtas experimentais, como essa Rua Tão Augusta, que ele escreveu, dirigiu e captou pessoalmente. E nessa de pegar a câmera e gravar, o Carlos Rauschenbach pegou gosto pela câmera, pelas lentes, e se tornou diretor de fotografia. Além de escrever e dirigir, ele também assumia as próprias câmeras das filmagens. E nesse esquema ele foi trabalhar em várias empresas de publicidade e se tornou um diretor de fotografia até conhecido naquele meio ali na década de 60 e início da década de 70. Ele já tinha feito curtas, já tinha feito publicidade, já tinha feito longas de outros diretores como diretor de fotografia, e aí o Carlos Rauschenbach foi convidado para assumir os 2 trechos de filmes episódicos, coletâneos, que eram As Libertinas e Audácia. Então ele dirigiu curtas que entraram nessas coletâneas, mas faltava para ele um longa-metragem autoral, um longa-metragem roteirizado, dirigido, finalizado por ele, que viria a ser Lilian M. E quando ele estava bolando essa primeira proposta de um longa-metragem autoral, ele voltou a cineastas cult que tinham marcado a formação dele como cinéfilo. Cineastas japoneses cult, pouquíssimo conhecidos, como Yasuzo Matsumura, que fez um filme chamado A Esposa Confessa, e o Shoei Imamura. São nomes complicados, mas o Imamura fez filmes como A Mulher Inseto, O Segredo de uma Esposa. Vocês podem ver que são filmes muito focados em figuras femininas, principalmente figuras femininas subjugadas e tormentadas por homens que faziam algo para mudar essa posição. Então desde sempre estava na cabeça do Carlos Rauschenbach a figura feminina que vai contra tudo e todos para encontrar sua própria identidade, para encontrar e assumir as rédeas do próprio destino. Um tema que está presente até no último filme que ele fez, que é o Falsa Loura. Já estava esse foco no feminino ali também. Desculpa, viu? Mas eu vou me mandar. Lilian M. é uma personagem polemiquíssima em todas as épocas, em qualquer contexto, porque ela já começa o filme abandonando marido e filhos. Se envolve com industrial, se envolve com comerciante, se envolve com artista, se envolve com torturador, volta para o marido, abandona o marido de novo, ou seja, uma mulher que ela dita todas as mudanças que acontecem na sua vida. Ela tenta ser dona de casa, ela tenta ser prostituta, ela tenta diferentes profissões, ela tenta, acima de tudo, encontrar a própria liberdade. Nome tão comum. Você não quer trocar esse nome, não? Que tal Paula? Não gosto. Alice? Horrível. Que tal Silvia? Não. Como era o nome de sua mãe? Minha mãe? Lilian. Ah, não. Esse não. A atriz de teatro Célia Olga Benvenuti
foi a única das candidatas que preencheu todos os requisitos do papel. A atriz Célia Olga Benvenuti ela já tinha feito cinema antes, ela tinha experimentado o cinema com o filme do Dionísio Azevedo chamado A Virgem, porém ela sempre preferiu o teatro ao audiovisual, então acaba que ela fez poucos filmes, poucas novelas, e o grande registro cênico da presença hipnótica e visceralidade dessa mulher acaba sendo Lilian M., o que é um ótimo legado para ela, para o Carlos Rauschenbach. É curioso pensar que o elenco desse filme são rostos basicamente desconhecidos do grande público. Além da Célia Olga no papel principal, muitos dos personagens secundários eram vividos por gente da equipe técnica, gente que normalmente estava do outro lado da câmera. Inacreditável. Por exemplo, o personagem do industrial alemão, um dos principais casos amorosos da personagem, era vivido pelo Eduard Freund, que era um diretor de foto. Amigo do Carlos Rauschenbach, topou fazer o personagem. Já o papel do marido da Maria, o marido inicial da personagem, era vivido por um assistente de direção chamado Caçador Guerreiro. Que nome! Caçador Guerreiro, que tinha um sonho de virar ator e conseguiu realizar esse sonho, mesmo que por alguns minutos. E nessa jornada caótica, implacável da personagem, existe muito sexo, muita violência, muitas cenas polêmicas e uma preocupação do Carlos Rauschenbach. Vale a gente lembrar que a ditadura militar estava em pleno curso, né? 75 ainda era ditadura militar, então tinham muitas cenas no filme que mencionavam diretamente processos de tortura, ou então casas de tortura. E o Rauschenbach tinha certeza de que essas cenas seriam cortadas, tinham certeza de que ele iria gravar com grande risco delas não chegarem até a sala do cinema. O que não aconteceu. Ninguém sabe explicar, ele nunca soube explicar, mas a censura não bloqueou essas cenas. A censura implicou apenas com algumas cenas de teor sexual, mas essas cenas de tortura, polemiquíssimas para a época e até para agora, chegaram até nós sem metáfora nenhuma, sem leveza nenhuma. Carlos Rauschenbach é um grande exemplo de resistência no cinema brasileiro. Em toda a sua carreira ele fez diversos, inúmeros curtas-metragens, fez 15 longas, pelos quais ele ganhou vários prêmios, levou o Kikito de melhor filme com Anjos de Arrabalde em 87 no Festival de Gramado, levou o prêmio de melhor filme no Festival de Brasília em 93 com Alma Corsária, e no mesmo Festival de Brasília, 10 anos depois, em 2003, recebeu o prêmio do júri pelo Garotas do ABC. Então foi um cara que se manteve ativo até o final e infelizmente morreu de forma trágica no dia do aniversário dele de 67 anos. No próprio dia do aniversário teve um ataque cardíaco fatal, mas não antes de deixar a sua marca influente, uma obra respeitada, premiada, que ainda é referência para resistir e viver cinema, mesmo que em condições independentes e precárias, no Brasil. Para a gente manter a figura do Carlão, como ele era popularmente e carinhosamente conhecido pelos amigos, né? Uma prova de resistência num país que nunca pode deixar de resistir quando o assunto é arte. A gente recebe muita porrada, fazer arte no Brasil não é nada fácil, muito longe de confortável, mas nós sabemos que para quem ama e para quem vive isso, não há solução se não existir. E o cinema do Carlos Rauschenbach é um ótimo exemplar disso na nossa filmografia nacional. Porque vocês sabem como é que é, né? É o que eu sempre digo e repito e acredito de todo o coração. O cinema brasileiro é muita coisa.